Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje há debate sobre o estado da nação. Patrões e trabalhadores têm visões distintas sobre o estado do país. Se hoje estivessem sentados a uma mesa de negociações, na Comissão Permanente de Concertação Social, dificilmente chegariam a acordo. Os patrões destacam a falta de confiança no país por parte dos investidores. As duas centrais sindicais reconhecem a evolução positiva do país, mas em termos de recuperação de direitos dos trabalhadores, não querem ouvir falar em retrocessos. A CGTP e o UGT afirmam estar atentas e prontas para manter a pressão com greves e protestos nas ruas, sempre que necessário. O presidente da CIP vê o estado da nação com um futuro demasiado incerto. António Saraiva aponta as reversões de reformas que tinham sido iniciadas pelo anterior governo, como as 35 horas e o IRC, como sinais de inquietação. António Saraiva defende que é preciso estabilidade legislativa, fiscal e laboral que dê tranquilidade aos investidores e propõe que o governo dê prioridade ao estímulo do investimento através da capitalização de empresas viáveis. Mas não há dúvida de que as finanças estão de novo entre a espada e a parede por causa do déficit de 2015, do Brexit e da necessidade de manter um nível recorde de depósitos. Na economia, as empresas continuam capturadas por um ambiente de crédito difícil e de procura muito fraca, uma situação que se agrava com as incertezas externas. É este o diagnóstico rápido sobre a situação das finanças e da economia portuguesa, das principais promessas feitas, cumpridas e das que faltam cumprir. É um dos temas para análise com o comentador do ETV, Carlos Paz, professor de Economia. Muito bom dia e obrigada pela presença neste Conselho Consultivo. Hoje, no hemiciclo, a esquerda vai tentar fazer valer a tese de que a alternativa funciona e de que as coisas, os resultados já estão a funcionar, e a direita possivelmente vai acusar o governo, como ouvimos esta semana, Passos Coelho, de piorar as perspectivas. Sim. Quem é que tem razão decorridos 7 meses de governação socialista? Bem, bom dia, e antes de mais nada, bom dia lá para casa. Se quer a minha opinião, digo-lhe já muito diretamente, nenhum deles tem razão. Ou seja, nem a coisa está tão cor-de-rosa como nos diz o Governo, nem a coisa está tão negra como nos diz a oposição. Nem uma coisa nem a outra são verdade. E o problema, aliás, é exatamente esse, é estarmos a utilizar a situação económica, a situação financeira, principalmente, do país, como arma de arremesso político. E estamos a discutir política em vez de estar a discutir o futuro do país. E isso assusta-me enquanto cidadão. Já que disse uma vez e vou repeti-lo, eu já dei para esse peditório do direita à esquerda e da esquerda à direita. Eu sou um homem de esquerda, assumidamente, mas sei reconhecer quando a esquerda faz erros, assim como sei reconhecer quando a direita faz alguma coisa bem feita. E, portanto, não tenho esse problema de reconhecimento, nem me vou acantonar no lado esquerdo a dizer que tudo o que a direita diz é mau e ao contrário. Que, aliás, nós ouvimos na peça de abertura, e esse é um dos temas que vale a pena discutir, porque estamos sempre a usar como arma de arremesso político. O Sr. Presidente da CIP, o António Saraiva, na peça de abertura ele referiu algo que eu sublinho, e é verdade o que ele diz, que é necessário uma estabilidade, eu vou ler, legislativa, laboral e fiscal. Eu concordo. Só que, qual é a posição do António Saraiva? Quando havia antes uma estabilidade legislativa, laboral e fiscal da que ele não gostava, ele quis mudá-la com o governo do PSD. E mudou-a. Agora que lhe remudaram de novo, acha que deve-se manter a estabilidade. Ou seja, no tempo que ele não gostava da estabilidade, a estabilidade era para mudar. Agora que ele não gosta do status quo atual, já fica zangado porque lhe mudaram a estabilidade. Eu concordo que é preciso estabilidade, sim. E essa estabilidade pressupunha que os partidos se entendessem uns com os outros a bem da nação. Estamos a falar do Estado da Nação. Era que se entendessem uns com os outros a bem da nação. Não era que utilizassem este tipo de argumentário meramente como instrumento de arremesso político. Andamos aqui como instrumento de arremesso político. Principalmente por uma coisa, estamos a esquecer o problema principal. E o problema principal não está só, está em Portugal, mas não está só dentro de Portugal. O problema principal chama-se setor financeiro global, de novo, eu recordo que nós estamos a viver uma crise financeira desde o dia 7 de agosto de 2007 e, portanto, já levamos 9 anos. Vai fazer 9 anos dentro de uns dias. Parece que não tem fim. Não vai ter fim. Temos agora a banca italiana também. O problema é esse, é que no dia que a banca italiana estourar, estoura o Deutsche Bank. E estourar o Deutsche Bank é outra vez um Lehman Brothers e, portanto, repetimos a história. Volta tudo ao início. Volta tudo ao início. E, portanto, são mais 10 anos.
daqui para a frente. Ou seja, ninguém vai aguentar. Já aguentámos 9 anos de crise financeira provocada por desmandos da banca. Ainda hoje nós ouvimos coisas tão absurdas, inclusive do atual Ministro das Finanças a dizer absurdos, completamente absurdos. Como por exemplo, de que uma parte dos tais desvios da Caixa Geral de Depósitos, cerca de 1.500 milhões, se devem aos juros negativos. É estarmos a branquear, é estarmos a utilizar argumentos técnicos para tentar justificar todo o mal que foi feito na Caixa Geral de Depósitos, assim como todo o mal que foi feito na banca em geral. Ou seja, nós estamos a tentar esconder com argumentos técnicos toda a incompetência, toda a corrupção, toda a incúria que existiu no sistema bancário. E é isso que não podemos fazer. Não podemos fazer mais, porque, de facto, Portugal já aguentou com o Banif, já aguentou com o BES, já aguentou com o BPP, já aguentou com o BPN, está agora a aguentar com a Caixa Geral de Depósitos, já chega. Não temos mais capacidade, já chega. E portanto, se nós estourarmos, a verdade é que Itália estoura, se não for feito nada de fundo no sistema financeiro, Itália estoura, estourando o Deutsche Bank, acabou a Alemanha. Atenção, os números da Alemanha são tão simples quanto isto. Se aplicar um estouro do Deutsche Bank à Alemanha, às contas da Alemanha, aos déficits, às dívidas, aquelas cangalhadas todas, fica num estado pior em termos de fundamentals que de Portugal. Ou seja, quando nós olhamos para Portugal e dizemos Portugal está muito mal por causa do déficit da dívida. Okay? Se a Alemanha tiver de recuperar o Deutsche Bank, fica pior do que Portugal, em números, os números reais. E, portanto, estamos todos a brincar, e estamos todos a brincar a nível internacional. Eu, aliás, continuo a achar uma coisa inacreditável que no meio deste problema todo que estamos a ter no sistema financeiro, associados aos problemas políticos do Brexit, e já lá podemos ir, que no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia a gente continua a discutir o tamanho das sanitas, o desenho dos autocolismos, a forma de criação dos frangos e dos perus, e é isto que eles estão a discutir. Está toda a gente doida, vive-se completamente aliado da realidade. Acham que são muito importantes porque ganham muito dinheiro enquanto estão em Bruxelas, mas estão a discutir nada. São gente que não tem empréstimo rigorosamente nenhum para a economia. E à altura se chega. Em relação à banca, há motivos para as pessoas se sentirem desconfortáveis e com desconfiança em relação aos bancos? Neste caso estamos a falar dos que estão em Portugal. Vamos lá ver. E é bom acautelarmos uma coisa lá para casa. Okay? Por enquanto, ainda está em vigor uma lei que diz que o bail-in aos bancos é obrigatório, portanto, ou seja, têm que ser os internos, primeiro os acionistas, depois os clientes. Portanto, os clientes dos bancos vão ter de pagar o estouro dos bancos, mas, por enquanto, ainda só acima dos 100 mil euros. Okay? E é bom, porque ontem era um dos temas que se discutia nas redes sociais, era vamos tirar o dinheiro da Caixa Geral de Depósitos que aquilo está falido. Sim, está falido do ponto de vista técnico, é verdade, sim, mas cuidado, não é um tema de vão tirar o dinheiro das pessoas que lá estão. As pessoas que lá têm menos de 100 mil euros por cabeça, é bom pensar... Por cabeça está a dizer por conta? Não é por conta, é por cabeça. O tema é exatamente esse, é por pessoa. Ou seja, se uma pessoa tiver 2 contas, são mais 2 contas, mas se tiver 2 titulares na mesma conta, são 100 mil euros por cada titular. Ok. Portanto, é por cabeça. E, portanto, toda a gente que tem menos de 100 mil euros por cabeça em cada um dos bancos, que esteja descansada. Não vai acontecer nada. É importante clarificar. Façamos aqui um bocadinho de serviço público, porque ninguém está a fazer, uma vez mais, porque estamos a usar essas coisas como arma de arremesso. É o grande bicho-papão. E não é verdade. Por enquanto, ainda são 100 mil euros. A lei era de 25 mil, os 25 mil foram subidos para 100 mil euros ainda no tempo de Teixeira dos Santos, e aliás é uma regra internacional, nem sequer é portuguesa. E para esclarecermos como deve ser, no caso de uma conta que tenha 2 titulares, pode ser 200 mil euros. Exatamente. E no caso de 3, 300 mil e por aí fora. É 100 por cabeça. E, portanto, e esses estão protegidos. E, portanto, dois aspectos importantes de percebermos. O bail-in é obrigatório, ou seja, vão ter de entrar os acionistas. Porque é que temos de entrar na Caixa Geral de Depósitos? Exatamente porque os nossos acionistas somos nós, que é o Estado. Portanto, é mais um banco para os contribuintes pagarem e para os acionistas. Ora, e o que eu me parece é que no meio de algo de tão grave
que se está a passar no sistema financeiro português. Vamos hoje discutir o Estado da Nação com as reformas dos velhinhos e com o IVA da restauração e com, portanto, e com a lei das 35 horas. Vão andar com isto. É isto que vão andar a discutir, em vez de andarem a discutir o que é relevante. Assim como a mesma coisa no Parlamento Europeu, com temas como a banca italiana, a banca alemã e o Brexit, vão estar a discutir o desenho das sanitas e o formato dos autocolismos. É mesmo verdade, eu não estou a brincar, é mesmo verdade, o que tiveram a discutir foi mesmo isto. E, portanto, no dia a seguir ao referendo, não foi? No dia a seguir ao referendo era a criação das galinhas e dos perus. E, portanto, e as regras, quantos metros quadrados por galinha e quantos grãos de milho. Quer dizer, estão doidos, estão completamente doidos. Mas os líderes europeus ainda não tinham caído em si em relação ao resultado do referendo? Nós não temos líderes europeus. O problema básico é exatamente esse. Temos uma cambada de gente que existe só meramente para se perpetuar no poder ou para enriquecer. Ou uma coisa para outra. Já não temos líderes. Os líderes antigamente foram-se. Isso desapareceu. E temos de nos habituar a viver assim. Porque, de facto, hoje vivemos num mundo em que os políticos vivem para se autodefender, autoperpetuar no poder ou na riqueza. Ou numa coisa ou na outra e, às vezes, em alguns casos, nas duas coisas. E assistimos às elites de rodízio no poder. O tema é exatamente esse. E depois somos obrigados a ser confrontados com coisas que não se... Porque esta gente não tem vergonha, as coisas acontecem e nós não fazemos nada. Melhor exemplo, um exemplo real português, concreto. Eu não conheço sequer o senhor pessoalmente, portanto posso falar sem nenhum problema. Há um senhor que era vice-presidente do BPI, é convidado para presidente da Caixa Geral de Depósitos e tem a suprema lata para ir tomar conta de um banco do Estado, ajudar os portugueses a resolver um problema português. Há um senhor português que tem a suprema lata de pedir 40 e tal mil euros de ordenado. Okay? Eu não sou daqueles que diz que os políticos deviam ganhar o ordenado mínimo, porque se pagarmos amendoins vamos ter macacos. E eu queria ter um bocadinho melhor que os macacos que lá tenho hoje. E, portanto, eu até acho que o lugar deve ser bem pago. Agora, não é preciso pagar 40 e tal mil euros. Mas depois, pior, quando lhe assinaram o contrato a dizer que, sim senhor, pagamos os 40 e tal mil euros, pede a reforma no BPI e vai receber outros 40 e tal mil euros. Ou seja, está tudo doido. Num país em que pedimos às pessoas que não gastem, num país em que cortamos as reformas dos velhos, num país em que andamos a cortar o RSI, ou seja, cortamos nos miseráveis dos miseráveis para dar ordenados de 40 mil euros a um tipo que já tem 40 mil euros de reforma. Eu nem sequer o conheço pessoalmente, não estou a questionar a competência do senhor, estou só a dizer que isto não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe. E é esta gente que roda entre empresas públicas e bancos e Estado e governo e empresas públicas. São os mesmos, são sempre os mesmos, rodam os mesmos. Por exemplo tão simples quanto este, quer dizer, há um senhor que era administrador do BCP, estou a falar do António Ramalho, é um homem que até conheço pessoalmente, administrador do BCP no tempo do estouro do BCP. A seguir vai para presidente das Estradas de Portugal e depois das Estradas de Portugal e da Rafera, agora vai para presidente do novo banco. Quer dizer, é o mesmo, não há mais pessoas em Portugal. Só há estas, são sempre as mesmas, rodam entre as mesmas coisas. O homem tanto sabe de asfalto como de banca, tanto sabe de carris de comboios como de banca, quer dizer, há qualquer coisa que está errado. Está algo de errado na forma como distribuímos as benesses do poder. É que são sempre a mesma classe, a mesma elite. E portanto, falou-me há pouco dos líderes europeus. Os líderes não existem, existe uma elite de gente que não presta. Não é uma elite de liderança, que é o que devíamos ter e não temos, infelizmente. Que balanço é que faz das medidas já implementadas por este Governo nos últimos 7 meses? Reposição de rendimentos das famílias, no caso da educação, fim dos exames de 4º ano, travão nos contratos de associação entre o Estado e os privados, na saúde baixou o valor das taxas moderadoras, enfim, alguns tribunais foram reabertos na Justiça e a reversão das subconcessões de transportes e também da privatização da TAP. Enfim, muitos temas. Todos. Tentando resumir. Tentando resumir e falando muito rapidamente, comecemos por saúde e justiça. São medidas positivas, quer uma, quer outra. Ou seja, o que foi feito na saúde e na justiça correu positivo e, portanto, não há nada a opor aqui e nem sequer é usado como arremesso político neste momento. Não é questionável. A educação já sim. E a educação, a culpa aqui, vou culpar muito diretamente o PSD. Porquê? Nós temos um mau Ministro da Educação. Nós temos um Ministro da Educação que está a fazer um mau trabalho. E, portanto, não tem problema nenhum de dizer é um mau Ministro da Educação, não tem competências para o cargo e está a fazer um mau trabalho. Dito isto, no tema dos amarelos, ou seja, no tema da escola pública versus contratos de associação,
o Ministro e principalmente a Senhora Secretária de Estado, que foi quem tomou conta deste assunto, tem 100% de razão. E, portanto, como o PSD, a única coisa que contestou da educação foi exatamente aquilo em que o Ministro tem toda a razão, o que vai acontecer é que temos um Ministro que é perpétuo. Ou seja, um Ministro que deveria estar a ser mudado porque não tem qualidades para o lugar, de facto, vai ficar perpétuo por erro da oposição. Porque a única medida que o Ministério tomou que é realmente realmente boa, a oposição caiu-lhe em cima. E caiu em cima estupidamente. É completamente estúpido. E, portanto, a educação limpamos assim. Transportes. O tema do rendimento, já agora, o tema dos rendimentos. Vamos lá ver, este modelo económico, façamos um minuto de serviço público para as pessoas perceberem porque é que tal discussão das sanções tem a ver com isto exatamente. Falamos já desse tema também. Ok, o tema que se passa é o seguinte, vamos lá ver. Quando nós olhamos para o PIB, o que é o PIB? A soma de uma série de coisas, uma delas o consumo privado. E negativo, desconta no PIB as importações. Okay? É assim que se desenha o PIB, é o consumo, mais o investimento, mais as exportações, menos as importações. Ora, o que acontece neste caso? O aumento de rendimento das famílias foi pensado para quê? Para aumentar o consumo. Está bem pensado. Qual é o problema quando se aumenta o consumo rapidamente? É que não há produção local. Como não há produção local, vai-se importar. E, portanto, conta no lado negativo do PIB. Ou seja, este crescimento do PIB por aumento do consumo é pequenino, é muito pequenino, porque está a entrar positivo de um lado e a descontar negativo do outro, portanto é um crescimento muito pequenino e não é sustentável a prazo, porque gera dívida externa. E, portanto, não é sustentável a prazo estouramos. Agora, é bom para um arranque, é bom para dar um boost de arranque. O que é preciso? Que, após este boost de arranque, haja investimento. Porquê? Se houver investimento, gera produção local. Produção local, reduz as importações. Ora, qual é o tema do investimento? O investimento é suportado, não temos outra maneira, os nossos empresários estão todos falidos e a nossa banca não tem dinheiro. De facto, o investimento é suportado pelos fundos de Bruxelas. E aqui entroncamos o tema sanções. Porquê? O tema das sanções, qual é a sanção principal, aquela que é a mais falada, porque aliás a que está na lei, é cortamos os fundos ou o acesso aos fundos. Logo não há investimento. Logo todo o modelo montado pelo atual governo desmorona. Todo por completo. E nesse caso, e pegando nessas hipóteses todas, vamos ter mais austeridade em Portugal? Teríamos de mudar todo o modelo. Aliás, nesse caso, vou dizer, eu pessoalmente, que nunca advoguei a saída do euro de imediato, advogaria de imediato a saída do euro. Portanto, se houver as sanções, advogo de imediato a saída do euro. Não é a saída da Europa, atenção, não é isso que eu estou a dizer. É da zona euro. É a saída da zona euro. Porque não temos outra alternativa. Não existe mais nenhuma alternativa. Ou seja, eu não gosto da medida, saída do euro, não gosto, mas não teríamos outra alternativa, porque não há mais modelo. Ou seja, nós, se não tivermos investimento, chapéu, não há nenhum modelo económico que sobreviva. E parece-lhe que vai ou não haver sanções, tendo em conta os desenvolvimentos dos últimos dias? Não sei, eles estão a discutir os perus e as galinhas, portanto, como é que quer que eu saiba? Quer dizer, eu não sou capaz é que neste momento já não sou capaz de dizer, porque, quer dizer, nós somos governados por uma clique que se junta toda numa coisa chamada Eurogrupo, que nem sequer existe. Que é a parte divertida. Não existe nos acordos, não existe nos manuais, não existe, não está formalizado, não tem poderes definidos, mas tem um presidente e manda nisto tudo. Um senhor holandês que nem a gente consegue dizer o nome dele. Okay? E a verdade é que aquele senhor, com aquele ar dele, a verdade é que ele é que manda. E, portanto, ele é que vai decidir se a gente tem sanções ou não. E como o Schäuble o apoia, e vice-versa, a gente não sabe, depende do Deutsche Bank. Schäuble que vai falar também que seria necessário um segundo resgate a Portugal. Vamos lá ver, isso foi uma depois mentira. Deu dito por não dito. Isso foi uma mentira da própria imprensa, ok? Vamos fazer o filme do que é que aconteceu. O que aconteceu foi, perguntaram ao Schäuble o seguinte, perguntaram-lhe, é um problema de tradução aqui, perceber alemão, para perceber a sequência toda da conversa, do raciocínio alemão, apesar da conversa ser em inglês, o raciocínio alemão. Okay? Perguntaram ao Schäuble, está preocupado com o Deutsche Bank estar a estourar? E o Schäuble responde, preocupa-me mais a situação de Portugal, que deve precisar de um terceiro resgate, mas que vai tê-lo, ou de um segundo resgate, aliás, e que vai tê-lo. E o problema nasceu aqui. Okay? Porque ele desviou para canto a pergunta do Deutsche Bank, que era o que lhe interessava, e acabou enterrando Portugal nesta história. E esta história das sanções, este adiar, é a coisa mais estúpida que pode estar a ocorrer. Porquê? Porque os poucos investidores que tivessem dinheiro e vontade para investir, que não precisassem dos tais fundos, que tivessem dinheiro e vontade para investir, ficam à espera se há sanções ou não há sanções. Porque se há sanções, o modelo económico muda todo.
E, portanto, invisto ou não invisto. Porque este modelo económico... A incerteza não é boa. Não é boa, nem nunca foi boa. Vamos lá ver. Defendemos este modelo económico? Eu também não o defendo. Quando me perguntou há pouco se a política de recuperação de rendimentos estava correta, na minha opinião, não. Não porquê? Porque devolvemos dinheiro a quem não devíamos ter devolvido e continuamos a sacrificar quem continua sacrificado. O que é que eu quero dizer com isto? Quem é que continua sacrificado? Os que ganham menos, os que estão mais desprotegidos. Ou seja, a verdade é que ao ter devolvido uma parte da sobretaxa, a sobretaxa é paga por quem já ganha alguma coisa. Portanto, quem não ganhava nada, não ganhou nada com esta recuperação. E é desses que a gente precisa, porque aqueles que é chapa ganha, chapa gasta. Isto é um modelo económico, é tétrico, mas é assim que funciona. Aqueles que é chapa ganha, chapa gasta, cada euro que lhes der a mais, eles vão gastar. E, portanto, esses vão pô-lo na economia. Os que já tinham alguma coisinha, que estavam equilibrados, quando eu lhe dou um euro, vai poupá-los. E, portanto, gera poupança. Não quer dizer que a poupança seja má, não é isso que eu estou a dizer. Só que neste momento nós não precisamos de poupança, neste momento nós precisamos de consumo. E, portanto, a recuperação de rendimentos foi feita por assinar papéis à toa a correr entre o PS e os partidos da esquerda. Foi feita por causa da campanha eleitoral do PCP e do Bloco de Esquerda a dizer fim da sobretaxa, quando o fim da sobretaxa é uma estupidez, porque a sobretaxa é paga por quem pode pagar. Portanto, a campanha devia ter sido aumentar os rendimentos dos mais pobres. E se for aumentar os rendimentos dos mais pobres, aí sim, o aumento do salário mínimo nacional, por exemplo, está bem neste modelo. Está muito bem neste modelo. O tempo passa a correr. Sobre os transportes. Sobre os transportes e sobre a TAP. Sobre as reversões dos transportes, vamos ser muito diretos. O que estava a ser feito era uma anormalidade. Okay? Foram aqui neste estúdio, eu vi na televisão, ouvi dizer aqui neste estúdio, as maiores barbaridades que eu ouvi dizer alguma vez na televisão em Portugal. Foram ditas neste estúdio. Sobre o tema dos transportes. Porquê? Disse-se aqui que era um crime fazer a reversão das concessões de transportes de Lisboa e do Porto, porque voltava ao setor público algo que devia ser privado. Foi assim que se diz. É bom lembrar uma coisa, quem tinha ganho estas concessões, quem tinha ganho as concessões era o Metro de Barcelona. Ou seja, o que foi dito foi o seguinte: ser gerido pelos políticos portugueses e pelos gestores públicos portugueses é mau. Mas ser gerido pelos gestores públicos espanhóis e os políticos espanhóis já é bom. Quer dizer, é um absurdo. Isto que foi dito é um completo absurdo. E, portanto, as reversões fazem todo o sentido. Todo. Porque privatizar não é aquilo. Eu sou a favor da operação privada dos transportes. Digo já mas não daquela forma. Mas não daquela forma. E no caso da TAP? No caso da TAP, o caso da TAP é o caso mais paradigmático. O argumento utilizado hoje em dia é que a reversão da TAP, eu vou tentar dizer, a reversão da TAP é uma demonstração de que Portugal não é confiável. Okay? Isto é o argumento que é utilizado pela oposição. Isto é, porque se reverteu a TAP, ninguém mais quer investir em Portugal, porque têm medo de investir em Portugal, porque o que vai acontecer é que os governos que vierem a seguir, se forem da esquerda, podem reverter. Ora, é exatamente ao contrário. O negócio da TAP, como sabe, eu trabalhei na aeronáutica. Eu fui presidente de uma empresa de aeronáutica, portanto, eu conheço o meio. Está à vontade para falar do tema. Conheço o meio. No meio internacional da aeronáutica, a privatização da TAP era contada como anedota. Ou seja, aquela assinatura à meio da noite com um tipo que vem do estrangeiro e que finge que é português ou que o português é que manda, ou seja, é contada como uma anedota. Portugal é uma república das bananas, onde se faz qualquer negócio de qualquer maneira. Olhem o que está a acontecer à TAP. Era assim que era contada. E, portanto, ao contrário do que se disse, a reversão do negócio da TAP, aliás, na minha opinião, até devia ter sido total, não é do tema dos 50%, reverte para privatizar na mesma. Eu acho que ela deve ser privatizada. Mas não é naquele modelo. Moldes. E, portanto, a questão é, reverteu e muito bem. E reverteu muito bem. Porquê? Porque isto, ao contrário do que se diz, no mundo da aeronáutica, que esse é que nos interessa, porque esse é que vai investir, se alguma vez tiver de investir na TAP, no mundo da aeronáutica isso aumentou a credibilidade do país. Porque, de facto, o negócio que foi feito pela calada da noite, de um governo já demitido, o governo tinha sido despedido no dia anterior, hein? Portanto, um governo já demitido faz um negócio pela calada da noite a vender a uns tipos obscuros que nem são portugueses, são contra a lei. Uma empresa de transporte aeronáutico era contado no mundo aeronáutico como uma anedota. E, portanto, a reversão beneficiou Portugal e não o contrário. Vou apelar ao seu poder de síntese. Força. Brexit. Temos menos de um minuto. Para menos de um minuto é muito rápido. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E não vai acontecer, é fácil explicar porquê.
em Inglaterra, particularmente em Inglaterra, mas no Reino Unido em geral, o referendo não é vinculativo. E, portanto, é uma coisa que tem sido muito pouco dita, mas a verdade é que o referendo não é vinculativo. Os parlamentos, quer o inglês, quer o escocês, quer o galês, os parlamentos são soberanos. E, portanto, o que vai acontecer é que não vai acontecer o Brexit. Aliás, quem o queria já se demitiu, já se foi embora, que está a desmoronar tudo. E, portanto, ele não vai ocorrer. E não vai ocorrer, agora vou-lhe dizer uma coisa, ao contrário do normal, erradamente, porque aquilo que a União Europeia já tinha feito para tentar evitar o Brexit, no fundo, vamos ver, a União Europeia tem o seu limite máximo, no caso de Portugal, por exemplo, em que tem fronteiras abertas para mercadorias, fronteiras abertas para pessoas e fronteiras abertas para capitais, neste caso por causa do euro. E, portanto, temos uma moeda comum e temos as fronteiras totalmente abertas. Em Inglaterra, nunca houve fronteiras abertas para as pessoas, eles estavam fora do espaço Schengen. Não havia para todos os caixotes, ou seja, não havia para todas as mercadorias, era mentira. Quando se dizia que está aberto, não é verdade, porque era preciso estar na legislação inglesa e estar nas medidas inglesas e estar naquelas coisas todas, e ninguém conseguia exportar para a Inglaterra o que eles não queriam que fosse exportado para a Inglaterra. Para concluir. E, portanto, para concluir, eles só têm a perder neste caso. E, portanto, não vai acontecer, não vai ser, não me pergunto como é que se vai arranjar, eu não sou político, portanto não sei, como é que se vai arranjar a desculpa política para não acontecer. Okay? Mas não vai acontecer. Professor Carlos Paz, muito obrigada pela sua presença e pelas suas explicações neste Conselho Consultivo que hoje fica por aqui.